Será que a tabela FIPE não serve pra nada, meu amigo? Sabe aquela tabela que mostra o valor dos carros, né? Pois é. Será que ela é de verdade mesmo? Porque se ela é uma média das negociações, por que caramba você nunca consegue vender o seu carro no preço da FIPE, hein? Será que estão mentindo pra gente? Vem comigo no like que eu vou te explicar tudo. Se você tá num canal de educação financeira, a gente fala muito de carro aqui, né, Brunão? Verdade, fala sim. Mas seja bem-vindo para se inscrever aqui no nosso canal, que você vai aprender a lidar melhor com o seu bolso na parte de carros também. Mas não é só isso, tem investimento, tem muita coisa pro seu bolso. Bem-vindo aqui ao nosso canal. Tá aí, você anunciou seu carro pelo valor da FIPE, né? Você achou que tava num preço justo, afinal tá na média, né? Tá vendendo na média. A gente sempre acha que o nosso carro tá no preço justo. Né? Exato, tem isso também. O primeiro interessado pediu 10 mil de desconto sem nem olhar direito o carro. O segundo simplesmente sumiu na neblina quando ele viu o valor. Você foi lá numa loja, ofereceram quase a metade do preço para você. Bateu aquela frustração e aquela pergunta que muito brasileiro já fez na vida. Afinal, para que serve a FIPE, Bruno? Então. Será que é uma farsa? Calma, meu amigo. Antes de sair brigando com todo mundo aí, com o povo da FIPE também, deixa eu te contar o que está acontecendo com o mercado de carros usados no Brasil, que a gente até já fez um vídeo disso. Vamos deixar no final para você assistir. Se você não viu, é porque você não é inscrito, não com ligou certeza, o sininho, né, não cara? ligou o sininho, porque, Pois é. pra você ter uma ideia, o nosso país é o país do carro velho. Olha só, ano passado foram mais de 18 milhões de carros usados trocando de dono. Recorde absoluto da história e todo mundo, em todas as transações, tem briga por um mesmo número. Sabe qual? Tabela FIPE. Hoje eu vou te mostrar o que ninguém te contou sobre essa tabela, vou te explicar por que carro mais antigo é ainda pior nessa história e como você pode usar isso a seu favor, seja para comprar ou para vender. E a história se repete em cidade grande e em cidade pequena. O cara coloca lá o anúncio do Celtinha, Bruno, 20 mil reais, valor cheio da tabela, parece interessado, aí você abre o capô, olha o carro, vê uns detalhinhos, oferece 15. Detalhinho sempre tem, né? Mas Carro velho, né? Esperado, né? perder 5 num carro desse valor é ruim. E o dono do carro fica pé da vida, mas tá na FIPE, olha o valor da FIPE. E o outro responde, tem o detalhinho, o motor que tá mais cansado que brasileiro na sexta-feira, né? Tem isso, tem aquilo pra fazer, e aí o negócio morre. Na semana seguinte, o cara volta a anunciar, aparece outro interessado e adivinha, mesma coisa, né? Ninguém quer pagar o que diz a tabela. E aí ele vai na loja, a loja olha o carro, abre a porta, escuta o motor, vê o documento e oferece menos ainda. E o cara sai bravo com aquela sensação que ele foi roubado. E o curioso é que do outro lado também tem alguém saindo bravo. Quem compra acha que o vendedor é ganancioso e quem vende acha que o comprador é mão de vaca. Na hora de comprar em estacionamento é sempre acima da FIPE, né? Impressionante. Vamos explicar por quê. Pra valer o seu like aqui no vídeo. Os dois saem com a sensação de que foram passados para trás, né? E essa cena se repete milhões de vezes por ano aqui no Brasil inteiro. Para você ter uma ideia do tamanho da coisa, em janeiro desse ano foram mais de 1.300.000 carros usados negociados no país. Todo mundo gritando que a FIPE é uma farsa, mas muita gente no fim do dia fechando o negócio e quase sempre fechando o negócio abaixo do tal valor da tabela. Por que que isso acontece? Vamos explicar agora, ó. Antes de mais nada, vamos com calma sobre essa tabela. O que que é a FIPE? Fundação. Isso, é uma fundação ligada à USP, criada lá em 73. E a tabela FIPE é uma pesquisa antes de tudo. Não é alguém que vai lá e coloca assim, ó, seu Celta 2012 vale 20 mil e ponto, não. Esse é o ponto importante, ó, ela nem sabe da venda de particular, ela só sabe das vendas de empresas para pessoas, né? Por quanto que você vendeu o seu carro aí ou você comprou do seu vizinho, não tem nem como ela saber. Só de PJ. Exatamente, pesquisa de preço de loja vendendo para o consumidor final. Ela mostra uma média de preço à vista praticado na revenda de veículos pra gente, né? Gente como a gente. E completa que o preço efetivo varia conforme a região, conservação, cor, acessórios e qualquer outro fator aí que possa influenciar a oferta e a procura por aquele carro específico. E por que então que a loja quase nunca pega na tabela FIPE, Bruno? Por quê? Porque quando uma loja revende um carro, ela vai embutir a margem, a garantia legal de 90 dias e o risco disso também, né, de ter algum defeito oculto ali no meio da história, custo de estoque, comissão de vendedor, custo de capital, preparação do carro para colocar na vitrine, tudo isso sobe o preço final. E a loja precisa ganhar alguma coisa, senão ela fecha as portas, né? Mas ela já paga uma miséria também no carro que ela comprou, né? A ideia é desvalorizar, porque a diferença é exatamente essa. Quando ela vende, a tendência é vender na FIPE, porque é a média. É esse retrato que a FIPE bate, né? É essa foto aí, é o preço da venda. E se ela vende na FIPE, o que acontece quando ela paga para você, para ela ter lucro, ela precisa aumentar esse spread aí, né? Essa diferença. Quando você vai comprar um carro direto de outro brasileiro, sem nada disso, é
natural que o valor seja mais baixo, né? E a própria FIP sabe disso. E quando uma loja compra de você para revender depois, ela paga ainda menos, né? Porque ela tem que ter essa margem na revenda. Por isso que tem aquela proposta indecorosa da loja de pagar, sei lá, 50% abaixo da FIP. Tudo isso faz parte do jogo de mercado, infelizmente. A loja precisa comprar abaixo para conseguir revender, manter as portas abertas e, quem sabe, ter algum lucro na história. E só quem vendeu o carro de pessoa para pessoa, né, sabe o trabalho que dá também. Porque você tem que confiar, né, com o cara que você vai levar o carro, ele tem que dar uma volta. Outra, eu fui vender um Civic uma vez, um cara me ofereceu um burrinho. Troca, cara. Juro por Deus. Não, te dou tanto em dinheiro, mas um burrinho. Pô, só em Minas Gerais acontece essas coisas, cara. E sem contar essas situações, né? O cara compra um carro um pouco mais esportivo, aí um Jetta, por exemplo, e quando o dono da loja comprou, tava tudo certinho. Só o cara comprou, já meteu 200 km por hora na cara ali do motor, e aí o lojista foi descobrir que tinha problema naquele momento, ou deu problema depois, né? Não é fácil, meu amigo. A segunda coisa é que esse número da tabela é uma média, né? Quando você junta milhares de carros vendidos no país inteiro num mês e tira uma média, alguns vão estar acima desse número, algumas vão estar abaixo. E a FIP, o que ela faz? Tem lá a curva, né? Ela joga fora os valores extremos, né? Os muito altos e muito baixos, para fazer essa média, para dar uma limpada ali, para ter um número limpo de referência, porque a média costuma ser impactada pelos valores extremos, né? Então ela dá uma normalizada ali nos dados. E aí na história sobra um número que não fala nada sobre o quê? Sobre o seu carro. Sabia que a FIP não fala nada sobre o seu carro? Pode ser que o seu carro esteja bem acima dessa média, pode ser que esteja abaixo. A tabela não tem como saber, ela não conhece seu carro. Mas é na parte do carro velho que a porca torce o rabo, meu amigo. Carro novinho, você concorda que é mais padronizado? Você compra lá um Onix de 2022 com pouca quilometragem, você concorda que ele vai parecer com outro Onix de 2022, pouco rodado também? O famoso seminovo, né? Estar muito acima ou estar abaixo são casos excepcionais. Pode ser que o carro tá todo ferrado, mas na média eles são mais parecidinhos, concorda? E aí a FIP fica bem pertinho do mercado real. Mas pega um Celta de 2012, igual esse aqui que a gente falou que foi vendido por 70 mil reais. Você viu esse vídeo? Tem carro inteiro com manutenção em dia, o dono cuidadoso ali, pneu bom, interior conservado, eles falam de carro de mulher, carro de garagem. Já viu que é pior, Bruno? Carro de madame. Já viu que esse aí é o carro pior do que o pior? É, porque se você faz trecho curto e usa de vez em quando, você ferra a mecânica do carro, né? Esquenta e esfria, né? Esquenta e esfria. Mas também tem carro que vão combinar, né? Tá só a capa da gaita. Eu tenho outra história pra contar dessa daí. Eu fui comprar um Golzinho quadrado, isso aí nos anos, sei lá quando. Cabelo Vovó branco, tinha tá duro. dente. E daí eu tinha um amigo que era mecânico da cidade, foi levar o Golzinho lá quadrado lá. Daí ele falou, ó, tá meio escuro, porque era final do dia, mas ele falou assim, ó, eu acho que essa frente não faz parte dessa traseira. Meu Deus do céu. Era um carro Um soldado no meio, era um Transformer, cara. Por isso que falo também, não só para você ter essa revisão aí de um profissional, como também para não comprar carro à noite, né, Bruno? Pois é. Não revisar carro à noite. Né? E nem na chuva. Nem na chuva. Então tem carro que tá acabado aí, com batida antiga, motor fundido, ar-condicionado morto, a pintura queimada do sol, a documentação enrolada, sabe como é, né? Os dois aparecem na mesma linha da FIP, tanto o carro bom como o horrível também. E no mundo real, qualquer comprador vai olhar um e outro ali, sente até o cheiro da diferença, né, meu amigo? Às vezes, literalmente. Em carro mais antigo, todo comprador faz uma conta de cabeça antes de fechar o negócio, né? O pneu vai ter que trocar, a embreagem é cara, a suspensão tem prazo, a correia dentada também, principalmente a banhada a óleo, né? Bateria, ar-condicionado, às vezes. Cada um desses itens pode custar R$1.000, R$2.000, R$3.000. E quando o comprador olha um carro de 10 ou 12 anos, ele já sabe que tem essa fila de despesas chegando ali. O que ele faz? Ele desconta isso direto do preço, mesmo que o carro esteja andando bem, o cara já vai estar calculando ali o que ele vai gastar nos próximos 6 meses para deixar o veículo em ordem. Mas se você botou um monte de acessório, pneu novo, você vai perder tudo isso na hora de vender. Exatamente. Tem um ponto muito importante, a gente vai falar disso, como você especificar melhor o seu veículo para ganhar mais dinheiro, fica por aí. Porque tem outro detalhe que conta muito, que é a liquidez. Um Corolão usado, é o Vovorola, né, com manutenção em dia, tem dezenas de gente correndo atrás. Vende rápido, vende perto da FIP, alguns casos até acima da FIP, né? Até o ruim é confiável, né? Já o que o Bruno fala, o sedã francês antigo, faz até biquinho, né? Criativo. Escreva aqui embaixo as marcas pra gente saber, que ele não sabe. Ou um importado que foi pouco vendido aqui, né? Ele fica encalhado, a loja não quer no estoque, o comprador particular tem medo da peça cara, da dificuldade de encontrar um mecânico que encare aquilo ali, sem mandar um áudio para você de 3 minutos no WhatsApp. Esse tipo de carro aí fica quase
quase sempre abaixo da FIP, né? O mercado na vida real está descontando o risco de encalhar com aquele carro ali na garagem. E mais um ponto que poucos brasileiros sabem, tá? A FIP não considera a quilometragem, sabia dessa? Não tem lugar lá, não tem lugar para você colocar, né? É verdade. Não considera a cor, não considera se o carro tem opcionais bons, como o Brunão falou, multimídia de fábrica, teto solar, blindagem, não considera nem a região do país. É só a estimativa de idade, né? Ele deve prever, né, que tem tantos quilômetros, mas é a estimativa de idade. Exatamente. Mas você sabia, Bruno, que tem outras tabelas que fazem isso? Ah, é? Olha lá. A KBB Brasil, né, que pertence a Kelley Blue Book lá nos Estados Unidos, olha que nome bizarro. É muito legal, dá para você colocar aí a região, a quilometragem, a cor do veículo e ele diferencia até o preço de loja, de particular ou de usado ou na troca. Ah, dá para colocar se é blindado também ou não. Então você que tem um Clio verde, limão, fosforescente, sim, provavelmente caso é melhor não colocar aqui. Tudo que não tem na FIP, né? Outra opção que o pessoal usa bastante, os profissionais, é a Molycar, mas me parece que dá até para você fazer algumas consultas gratuitas ali sem se cadastrar, mas pelo que eu entendi, tem que pagar para usar de forma recorrente. E quem trabalha com venda profissional, aliás, com revenda, né, usa as duas para calibrar ali o número da FIP e chegar num valor mais próximo da realidade do mercado. Outra opção que você pode usar é a tabela da Web Motors. O site deles, inclusive, mostra a tabela deles junto com a da FIP. E aí você repara que no particular, que é o Web Motors, as vendas feitas aqui, né, no site, ela está sendo feita em valor bem maior do que os lojistas costumam fazer. 231.300 no particular, aqui no nosso exemplo, em vendas na Web Motors, contra 217 mil praticamente na FIP, ou seja, o valor que os lojistas conseguem repassar para frente, que é o que você aprendeu nesse vídeo aqui. Vamos falar disso já já. Para deixar a coisa ainda mais bagunçada, a FIP é uma tabela atrasada por natureza, sabia dessa? De propósito. Por metodologia, né? Ela coleta os dados do mês passado e publica no mês seguinte. Então tem uma defasagem aí de 30, 40 dias entre o que está acontecendo agora na rua e o que o mercado viu no mês passado lá na FIP. E você concorda que em momento de mercado se mexendo rápido, como o que está acontecendo agora, concorda que isso pesa muito? Porque, né, olha o que está acontecendo com a invasão chinesa, derrubando o preço dos seminovos aqui no Brasil, que eu falei nesse vídeo. Aí você imagina um estacionamento que precisa comprar e vender no dia carros, né? Exatamente. E lembra o que aconteceu na pandemia também? O preço do carro usado disparou no Brasil e nunca mais voltou, né? Não. Porque parou de chegar carro novo nas concessionárias, teve lá a crise lá dos chips lá, não tinha gente trabalhando presencialmente para montar, muita treta, né? E naquele período era comum um carro usado ser vendido bem acima da FIP. E a tabela, o que aconteceu? Ela demorou, né, alguns meses aí para acompanhar a realidade do mercado. Quando o juro disparou, né, quando o crédito ficou caro, a FIP demorou de novo para ajustar para baixo. Então, dependendo do momento do mercado, a tabela pode estar atrasada para cima ou para baixo. Então, ela vai estar sempre atrás uns dias ali do que está acontecendo de verdade nas ruas. Beleza, mas sabendo tudo isso, o que fazer na prática, né? Parar de tratar a FIP como o valor real do seu carro. Ela é um ponto de partida da negociação, né? Usa ela aí para ter uma ideia do tamanho do número e ponto, tá? Para você saber o valor real do seu carro, você já sabe, né? Tem 3 coisas que você pode fazer. Olhar os anúncios na sua cidade, do seu modelo, com o ano, a versão certinha também. Filtra aí pela quilometragem mais próxima da sua. Dá também para você olhar quanto tempo o anúncio está parado, isso é muito válido, né? Isso te dá uma pista ali se aquele preço tá realista ou se o cara tá viajando ali. Compara com a KBB ou Molycar aí para ver se a faixa bate. Pede uma avaliação em mais de uma loja ou tira um orçamento em uma plataforma aí que tem várias agora, Instacarro, Web Motors, OLX. Cada uma vai te dar um número. Junta tudo, faz uma média e aí você sabe onde que tá o seu carro de verdade. Se você estiver pensando em vender, me ajuda a te ajudar, tá? Tem 2 dicas. A primeira é, como a gente viu no exemplo da Web Motors, vender no particular, que quase sempre é mais lucrativo do que na loja. Ela vai repassar pela FIP, né? Lembra disso? A loja vai repassar pela FIP, então ela vai te pagar quase sempre menos do que isso. Na média, né? Tudo varia. Às vezes tem umas promoções ali que tenta pegar o seu carro na FIP, mas aí te dá uma facada lá depois no valor do carro novo, tem de tudo. Mas precisa ficar muito esperto com golpistas que pegam os vendedores e os compradores também, meu amigo. Esse lance do OLX aí como clássico golpe do falso intermediário, né? Onde os fraudadores ali clonam os anúncios reais, oferecem o veículo abaixo do preço de mercado e usam um terceiro ali para mostrar o carro sem que o real dono do carro tenha a menor ideia disso. O objetivo é receber o pagamento do comprador e desaparecer na neblina sem entregar o
ao veículo. Também para você que está vendendo, dá um tapa no carro, pelo amor de Deus, antes de anunciar, viu? Lava bem por dentro, por fora, faz um retoquinho ali na pintura, um retoque fácil, né? Conserta o que dá para consertar sem gastar uma fortuna, faz uma revisão simples, junta os documentos, se você tiver do histórico de manutenção, de revisão também. Um carro bem apresentado, você concorda, vende muito mais rápido e mais perto do número que você quer. Vou dar uma dica extra aqui. Boa. Não vende na caganeira, você vai perder dinheiro. Planeja a sua venda, planeja a sua compra do carro novo, faz isso com calma, porque às vezes demora um pouquinho para vender, só que esse pouquinho para vender, você vende no preço cheio. Exato. Tudo agora, na pressa é mais caro, né, meu? Na pressa você vai perder muito dinheiro. O apressado vai pagar mais caro. E se o seu carro tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus, fala pro cara antes dele visitar você. Porque quem esconde defeito perde a venda quando o comprador vai descobrir só lá, né? E economiza o tempo dos outros, tem a respeito, né? Se você for comprador, leva um mecânico de confiança na hora da vistoria, faz uma consulta de procedência para ver se o carro tem batida, se foi sinistrado, se tem dívida amarrada, se já passou por leilão. Se a frente corresponde com a traseira, né? Essa foi foda. A gente preocupado com o chassi, o Brunão já foi bem mais longe. E essas coisas pegam até profissionais, né? Como a gente falou aqui do Sr. Boris lá, que é Boris Feldman, que a gente gosta muito do trabalho dele. Até ele já pegou o carro que tinha dado PT por enchente, meu amigo. Comprar carro de particular, você vai assumir a bronca. Então, escolhe o carro, leva. Mas de estacionamento também, escreve aqui. Qual que é o pior, viu? Vou te contar. É golpe. O Brasil é o país do golpe, cara. Mas estacionamento você tem a garantia, né, cara? Tem um tempo aí, né? Você vai dar trabalho. Pode ser que você tenha que entrar na justiça. Eu não sei, ou a gente tá vivendo numa realidade alternativa onde só dá problema na nossa região. Escreva aí, pelo amor de Deus, nos comentários que eu vou te contar, viu? Vai lá exercer a garantia lá. Aqui em Santa Rita tem casos que cara que foi exercer a garantia pedindo por favor com 3 oitão na mão, Bruno. Que beleza. Pedindo por favor, sabe? Meu Deus do céu. Pra você ter uma ideia do nível, né? E usa cada problema encontrado para negociar com calma, sabe? Sem gritaria. Porque tem uma coisa, carro velho que não tem problema, eu diria que é o verdadeiro problema. Ter problema, na verdade, é não saber qual problema tem. E esse vídeo é mais um exemplo de como o brasileiro perde dinheiro por não entender as ferramentas do dia a dia, que é a pauta aqui do nosso canal, né? Acontece com a FIP, com banco, com seguro, investimento, aposentadoria, e o que resolve isso? Conhecimento financeiro, que vira dinheiro no seu bolso no fim do dia, né? Por isso que vale tanto a sua inscrição aqui no nosso canal. E faz o seguinte, já embala nesses 2 vídeos aqui que a gente tá falando da bagunça que tá o mercado de carro aqui no Brasil com a chegada dos chineses, hein? Vem assistir.